mais um culto para a honra e glória do Senhor. E eu quero que você abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 5. Provérbios 3, 5. Diz assim, ó: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Amém, meu querido? Glória a Deus. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Eu quero convidar você a tomar essa posição de entender que a gente não é nada sem Ele. A gente pode ter os melhores professores, achar que nós temos o melhor conhecimento, a melhor teoria, mas como o Provérbios acabou de nos dizer, não nos apoiemos na nossa própria inteligência, mas que a gente confie no Senhor. Porque você pode bolar o melhor plano, você pode bolar a melhor ideia, você pode bolar o melhor projeto, mas se não for o Senhor que estiver sendo aquele que te guia, dificilmente isso dará certo. E pode até dar, mas é como uma casa construída sobre areia, logo ela virá a cair. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a esse entendimento, a esse pensamento, a essa entrega, dizendo nessa quinta-feira: Senhor, eu volto a essa posição. Se eu sair, eu quero voltar a essa posição de entrega total. E eu quero convidar você a isso. Começa a dizer: Senhor Deus, me perdoa, porque hoje eu agi dessa maneira. Hoje eu não entreguei meu dia em tuas mãos, hoje eu não perguntei o que é que o Senhor achava de tal situação, e simplesmente fui fazendo. Então, Senhor Deus, meu Pai, viemos a Ti essa noite, Senhor Deus, aqui nesse local, pedindo a Ti, meu Pai, que a Tua presença nos endireite, que a Tua presença nos convença daquilo que o Senhor deseja para nós, aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Que a Tua presença essa noite, meu Pai, nos leve a um comportamento correto. Como acabamos de ler, que a gente não faça aquilo que é errado. Então, Senhor Deus, nós dizemos a Ti que nós temos esse coração, um coração que teme, um coração que Te reconhece como o único Senhor e Salvador. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença tenha autoridade sobre esse lugar, que ela seja um convidado por cada um de nós aqui essa noite, que seja algo que alegre o nosso coração em estar aqui essa noite. Não um fardo, mas um alívio estar na Tua casa. Então, Senhor Deus, que essa noite a gente consiga Te adorar e Te adorar, que a gente consiga exaltar o Teu nome, meu Pai, e que a gente possa aqui tirar um sorriso da Tua cara, Senhor Deus, em nome de Jesus. Já pensou nisso? Olhar, conseguir tentar enxergar Jesus olhando para você, sorrindo, pois Ele tem comprazo com a tua vida, querido. Ele se alegra com a tua vida. Amém? Pois dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Vamos adorar, amém? Buscamos mais dele. Buscamos mais do eterno. Glória a Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em Tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta, sim, Deus, nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas.
Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre, para sempre. Teu amor, Deus, nas minhas presença nos cura. Vem nos visitar hoje aqui. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos. Tu és exaltado nesse lugar, ó Deus. És bem-vindo nesse lugar. És bem-vindo em meu coração. És bem-vindo na minha casa. És bem-vindo no meu trabalho. És bem-vindo dentro de mim, Senhor. És bem-vindo, Senhor. Só tua graça me basta, Senhor. Só tua graça nos basta. Só tu, a tua presença que nos cura, nos modifica, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença somente a tua graça, Senhor. Não merecemos, mas é pela graça dele. Não merecemos a misericórdia dele, mas é pela graça. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Glorifica o nome do Senhor essa noite. Exalta o nome do Senhor. O nosso intuito aqui, Senhor, é te adorar e exaltar. E o resto é contigo, Senhor. O nosso foco tem que ser a pessoa de Jesus. Embora seja difícil, mas é necessário que o nosso foco esteja nele. Pois só a graça dele nos basta e nada mais. Não é os bens,
Levante suas mãos. Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, quando nós viemos ao lugar da adoração, as nossas necessidades fazem com que a gente seja totalmente dependente de Deus. E não que eu seja a favor do consumismo espiritual, mas é impossível, irmão, nós estarmos na presença de Deus sem a necessidade de pedir alguma coisa. Eu sei que muitas das vezes o nosso coração adorador, quando cantamos canções que falam, eu não quero nada, eu só quero a tua presença, e isso é muito válido diante do Senhor, mas a verdade é que o Senhor sabe o que você precisa. O Senhor sabe o quanto você é dependente dEle. E essa passagem que fala, a minha graça te basta, nos traz ao nosso coração a satisfação de estarmos em Deus. Não sei se você já se fez essa pergunta, mas o porquê você está em Deus? Por que que você é crente? Por que que outras pessoas, parece que é tão fácil para elas não estar em Deus? E aparentemente, como se a gente apenas estivesse visualizando um stories do Instagram, ou do WhatsApp, ou de outras redes sociais, a gente realmente acredita que aquela pessoa, em meio àquele sorriso, não tem lutas, não tem tristezas. Mas isso é um equívoco, isso é mentira. Quando Jesus falou, no mundo sofrereis aflições, Ele não estava falando só para os crentes. O mundo jaz o maligno, essa é a verdade, e nós estamos aqui bem, porque estamos debaixo das asas do Altíssimo. Se hoje eu posso sorrir, em meio a todas as minhas dificuldades, em todas as minhas necessidades, é porque a minha confiança não está nesse mundo, a minha confiança está no Altíssimo. Então eu consigo descansar, então eu consigo esperar com paciência nele, porque diferente de muitos outros que decidiram não confiar no Senhor, eu confio em Deus e Ele cuida de mim. Então eu queria que você, nesse início de culto, fizesse essa oração de dependência total. Não saia da presença de Deus, por mais que você esteja triste, por mais que você esteja desencorajado, tribulado. A palavra diz, em tudo somos tribulados, mas não desamparados, queridos. Mas não desamparados. Por que que você serve a Deus? Por que que você vem no meio de semana, diferente de tantos outros, que você não está cego, você está vendo que eles não vêm, não acontece nada, nem vai acontecer, pelo menos não que você saiba. Mas nós não estamos aqui para saber do outro, nós estamos aqui para entender o que o Senhor tem para nós, amém? Então a palavra diz, enquanto a mim,
eu vou preservar a minha fé. Enquanto a mim, eu preciso desse culto de oração. Enquanto a mim, eu preciso estar no meio dos irmãos para recarregar as minhas baterias. Enquanto a mim, eu preciso da palavra que vai ser ministrada essa noite. Enquanto a mim, eu vou segurar o meu sono, eu vou dar atenção, mas eu preciso do que vai ser dado aqui hoje, porque eu não sei as lutas que eu vou enfrentar amanhã. Mas de uma coisa eu sei, que se eu estiver debaixo das asas do Altíssimo, do Onipotente Deus, nenhum mal me acontecerá, porque tudo está debaixo do seu controle. Então você pode sim agora, entendendo que as suas necessidades, mesmo sendo presentes, a graça te é suficiente. Ela te basta. Não é por algo que você merece, mas é por algo que Ele escolheu te dar. E esse é o amor incondicional. E talvez você precise perguntar ao Senhor agora: Senhor, por que o Senhor ama a minha casa? Senhor, por que o Senhor ama a minha família? Eu percebo o teu cuidado na minha família. E o Senhor vai te responder: querido, querida, que tem algo com você. E essa espécie de busca confiante, que tem algo aqui nesse lugar essa noite, que eu vou precisar esses dias. Você pode dizer isso? Tem algo que vai ser ministrado aqui, tem algo que vai ser falado aqui. O Espírito Santo de Deus vai tocar o meu coração e me fortalecer para me enfrentar esse mundo aí fora. E quanto a mim, eu preciso disso. Eu não posso perder isso. Então, como a fome que muitas vezes me obriga a comer, as minhas necessidades me obrigam a buscar o Senhor. E eu tenho feito isso de todo o coração. Você pode dizer isso? De todo o coração, porque Ele é a fonte de toda a minha vitória. Isso em nome de Jesus. Aplauda, diga glória a Deus, diga aleluia. Motive a sua confiança em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom você estar aqui essa noite. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Que bênção. Você é feliz quando chega na quinta-feira? Eu sei que o cansaço vem, né? Mas todo dia o cansaço vem e me chama. Todo dia tem as tentações, me chamam. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já minha vida, agora eu vivo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, é que eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu e sou abençoado. Se vivo obediente, mas não é diferente para nós, todo mundo é assim. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as
propostas, vem, me chama, mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri na vida de Deus, oh Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, pois eu escolho Deus. Levanta as mãos para cá, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade da Tua palavra ser ministrada. Que os nossos corações estejam totalmente abertos agora. Que o Senhor possa usar o Teu servo de uma forma sobrenatural. E que toda lacuna, que tudo aquilo que esteja vazio possa ser preenchido pelo Teu Espírito Santo. E nada nem ninguém nesse momento tem tamanha importância como a Tua presença. Então guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias e usa, Senhor, de uma forma tremenda Teu servo. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas, Jesus. Boa noite. Boa noite, meu povo. Vocês estão aqui. Amém. Hoje a gente vai estar dando continuidade a João 4, tá? Para você que está vindo às quintas-feiras, a gente está intercalando entre Apocalipse e numa outra quinta o Evangelho de João, amém? Então hoje a gente vai estar dando continuidade a João 4. Então no seu lugar você já abre aí João 4, amém? Eu queria convidar, se possível, né, todos fiquem perto de alguém. Arrume uma dupla aí para você não ter o risco de perder alguma coisa da palavra, né? Eu sei que o sono vem. Todo dia o cansaço também vem. Mas nós escolhemos Deus, amém? Então quando você tem um irmão do seu lado, ele vai te encorajar a permanecer na palavra, amém? Então quando você estiver cochilando aí, pede, irmão, me ajuda, não deixa eu perder esse momento, não deixa eu perder o que o Senhor tem para falar comigo essa noite. Amém, gente? Você abriu aí João 4 e você já se deparou com 54 versículos, né? E você diz, ô Jesus, que não seja cansativo, e não vai ser, amém? A gente vai nos alimentar dessa palavra. E Jesus até vai falar sobre isso, né? Ô Senhor, quero que você já abriu aí João 4? Quero que você baixe a sua cabeça por um momento. A gente vai fazer uma oração, mas como corpo nós precisamos orar junto, amém? Durante esse momento, não deixe o Ricardo orar sozinho. A gente vai estar orando sobre, pedindo direcionamento e entendimento ao Espírito Santo, para que a gente receba tudo com clareza essa noite, amém? A gente está num estudo da palavra, onde a gente vai aprender algumas coisas, mas também nós estamos aqui para nos alimentar, e você não pode sair daqui com fome. Então feche seus olhos, baixe sua cabeça, ore junto comigo. Jesus, a gente crê no que tem sido estabelecido nesse lugar. Nós cremos nos teus planos, nós cremos nos teus sonhos. E Jesus, nós estamos aqui não é por obrigação, nós dizemos isso de todo o nosso coração. Você que veio cansado do trabalho, você que tem passado por lutas, você que poderia estar na sua casa, você sabe disso. Nós não estamos aqui, Jesus, por obrigação, ou porque o meu familiar está, ou porque o meu cônjuge está. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor na nossa vida. E Jesus, a gente vem hoje como necessitados do Teu Espírito Santo. Jesus, nós queremos beber da Tua água. Nós queremos agora que toda angústia vá embora.
Nós queremos que toda dúvida vá embora, que toda vontade de sair deste lugar vá embora. Jesus, nós queremos que todo cansaço espiritual vá embora. Jesus, nós queremos no nosso meio agora somente Teu Espírito Santo. Durante esse momento, Jesus, nos instrui. Nós queremos o Senhor, nós escolhemos o Senhor. E Jesus, se estamos aqui, poucos para alguns, mas o Senhor nos olha hoje com o amor daqueles que permaneceram, aqueles que escolheram estar aprendendo de Ti. E nós Te louvamos por isso. Jesus, nos encoraja essa noite, nos exorta em amor, nos fortalece em amor para que a gente permaneça diante de Ti. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Amém. A gente vai estar lendo João 4. E, querido, eu quero que você esteja com o teu espírito ligado, tá? Como eu falei, a gente abre e vê 54 versículos. Não vai ser cansativo, eu quero passar de uma forma rápida para vocês, que a gente fale sobre isso, mas principalmente que você se alimente dessa palavra. Amém? Isso aqui não é para descer como algo seco, algo difícil de ingerir. Isso aqui é um alimento onde a palavra diz tem que ser algo doce como mel. Esse é o nosso Deus, que a gente prova e a gente gosta. Isso aqui não vai descer como algo cansado. Amém? Esse alimento vai descer como vida para você e vai renovar suas forças essa noite. Querido, a gente vai ler uma passagem, na verdade, passagens, né, muito conhecida, que é dividido por duas partes, né, que até o versículo 30, a gente vai estar lendo sobre a mulher samaritana, né, que é uma passagem muito conhecida, já estudada por nós, já pregada por alguns, né, para vocês já se alimentaram dessa mensagem, então não é algo novo, mas vai soar como algo novo para vocês essa noite. E depois a gente vai falar um pouco sobre a colheita, né, que ainda está ligado a esse encontro de Jesus e a mulher samaritana. E por fim, né, de uma forma mais rápida, aqui mencionada por João, que é a cura de um filho de um oficial, tá? Então você vai ver que esses encontros, um seguido do outro, não é em vão, e o João não menciona isso de forma vã, tá? Então a gente vai juntar tudo aqui e falar sobre o quão bom é encontrar Jesus. Aleluia! Eu quero que vocês já comecem a ler junto comigo. A gente vai esticar até o 30 e depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Vamos lá junto comigo. João 14, eu vou estar lendo a versão Almeida 21. Fala assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Aí no 2 tem um entre parênteses aí, mas é um versículo, tá? Embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos. Lá no 3, né? Depois que isso aconteceu, Jesus percebeu e Jesus tomou uma decisão. Ele saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, já marca aí, já a gente vai falar sobre essa palavra necessário, que aqui vem realmente como uma necessidade, era necessário passar por Samaria. No 5. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço. Cansado de viagem, Jesus sentou-se ao poço e era cerca da 6ª, e em algumas traduções vai dizer era cerca de meio-dia. No 7. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água. Pois seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Lá no 9, tá?
Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. No 10, Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. No 11, a mulher lhe disse: tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu água, assim como também seus filhos e seu gado? No 13, Jesus lhe respondeu: quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. No 15, e a mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha e nem tenha que vir adquiri-la novamente. No 16, então Jesus disse: vai, chama o teu marido e volta para cá. No 17, a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, disseste não tenho marido. 18, pois já tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Isto disseste com verdade. 19, e a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizes que Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar. 21, Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora que vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorarás o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses adoradores que o Pai o quê? Procura. 24. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em o quê? Em verdade. No 25, a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: eu sou o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com a mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então, no 28, então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede, um homem que me disse tudo que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, na cidade e foram ao encontro dele. Amém? Vamos lá. Eu quero que você venha junto comigo. E a gente vai puxar lá a partir do 1, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão onde Jesus se encontrava, né? E o que ele estava fazendo. Naquele momento Jesus batizava, mas porém não era Jesus que batizava, eram os seus discípulos. E em número Jesus já estava crescendo o seu
corpo de discípulos ali. Ele estava, a Bíblia mencionando que ele tinha mais discípulos do que João. E aquilo foi aos olhos dos fariseus, e ouvindo isso, eles já começaram a procurar Jesus. E Jesus, sabendo disso, ele tem aqui, a Bíblia fala, como uma necessidade de ir até a Galileia. Porém, para ir para a Galileia existia vários caminhos, tá? Quando Jesus ele passa por Samaria, ele não precisava necessariamente passar por Samaria, porque existia outros caminhos. Mas aqui fala que quando ele saiu outra vez para a Galileia, lá no 4, ele diz assim, ó, era-lhe necessário passar por Samaria. E quando a Bíblia traz isso, ele não está falando de uma rota geográfica. Essa necessidade aqui era uma necessidade do próprio Jesus. Era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos lá. Por quê? Porque o comum do povo judeu naquela época, por existir várias rotas, para ir para a Galileia, a que não se usava era que passava por Samaria. Vocês entendem? Porque a gente leu aqui que existia essa rixa, vamos dizer dessa forma, entre os judeus e o povo de Samaria. Isso é uma rixa antiga, né? Aonde o povo deveria adorar, ou qual a Bíblia daquela época, né? Dos testamentos estava correto ou não, qual era a forma de lei. Então eles tinham uma rixa entre o judeu e o povo de Samaria. E a rota menos usada para ir até a Galileia era por Samaria. E existe uma necessidade em Jesus de passar por lá. E vamos lá. Quando Jesus ele evita esse confronto direto, entenda, não é por medo, tá? Com os fariseus, ele evita esse confronto, ele vai lá para Galileia, e ele vai e passa por Samaria. Quando a gente fala aqui, ó, a expressão que eu falei, né? Era-lhe necessário. Aqui ele carrega esse necessário, realmente a missão divina de Jesus. Era-lhe necessário que mais uma vez Jesus cumprisse algo naquele lugar. Vamos lá. Quando Jesus ele chega cansado, aqui já vai mostrar um pouco do lado humano de Jesus. Você imagina alguém que está caminhando durante muitas horas, e é meio-dia e ele encontra um poço. E ele se senta naquele poço e ele espera alguém chegar para que ele possa pedir água. E a pessoa menos improvável chega. Como assim menos improvável? Vamos lá, a gente está falando aqui de um homem judeu. E a gente está falando de alguém que chega... Sabe, vou te dar um exemplo. Para um judeu comum, era a pessoa que ele menos queria que chegasse naquele poço. Para um judeu comum, era quem ele menos queria ver. Vamos lá. Por ser samaritano. Segundo passo, mulher, porque um homem a sós naquela época, ele não conversava por muito tempo com uma mulher. E o terceiro ponto era uma mulher a sós. E quando a gente vem para o contexto histórico, todas as vezes que as mulheres iam para o poço, elas iam acompanhadas umas das outras, né, durante um certo horário. Então aquilo era improvável de estar uma mulher naquele horário sozinha. Isso eu creio que você já viu sobre isso, né, o porquê que ela estava sozinha, que ela se sentia isolada, e ela era isolada perante a sociedade por causa da sua história como ser humano. E Jesus traz um pouco disso mais na frente, porque que ela é isolada das outras mulheres. Enfim, ela chega naquele poço. Entenda algo, aquele diálogo ele não era possível. Ok? Historicamente, aquele diálogo ele não era possível. Por se tratar de um samaritano. Segundo, por se tratar de uma mulher. E o terceiro, uma mulher a sós. Até aqui tudo ok? Vamos lá. Jesus pede água a uma mulher samaritana que se surpreende por ele, sendo judeu, indo falar com ela.
Além disso, era incomum um homem judeu se dirigir publicamente a uma mulher, ainda mais sozinho. Aqui a gente vê Jesus ele rompendo essa barreira. Mais na frente a gente vai ver porque que essa semente ela foi colocada. Vocês lembram sobre a questão de o evangelho ser levado aos gentios ou não? Os discípulos eles precisavam ver isso em prova, que o evangelho ele era para todos. E Jesus ele rompe, ele quebra essa barreira em graça. Alguém extremamente necessitado de Jesus, porém ela ainda não sabia disso. Extremamente necessário que ela encontrasse Jesus e ela ainda não sabia disso. Vamos lá. E Jesus pede água a ela. E ela diz: sendo tu judeu, como pedes água a uma mulher samaritana? Quando a gente começa a ver isso, a gente começa a ver a extensão do amor de Jesus, rompendo toda a parte carnal, rompendo toda a parte, vamos dizer, da sociedade. Aquilo é rompido por inteiro. A pior pessoa possível de se encontrar, Ricardo, é um termo muito forte, a pior pessoa para aquela época era a pior pessoa a se encontrar. Entenda isso. Jesus encontra, Jesus vê a necessidade, Jesus já sentia do que ela precisava e Jesus já sabia do que ela precisava. E sabe o que é incrível nisso aqui? Jesus realmente estava com sede. E sabe o que é mais incrível? Jesus não tomou água. E Jesus pede água a ela e dá-me de beber. E ela diz: como pode você me pedir água? E volta comigo rapidinho aqui. Lá no 9, Jesus disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe disse, lá no 10, se conhecesses do dom de Deus, e quem é o que o diz, dai-me um pouco de água, tu lhe pediria e eu lhe daria água viva. Vamos lá. Jesus pediu água. A mulher diz: como podes me pedir água, sendo tu judeu? E Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo água, você também me pediria água. Novamente, eu trago a memória de vocês, Jesus estava com sede. E Jesus oferece aqui uma água. Vamos lá. Que é chamada aqui como água viva. Que depois ele fala: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Quando Jesus ele pede algo limitado à mulher, quando Jesus ele te pede água, ele te pede algo limitado. Você entende? Mas quando Jesus ele te oferece algo sempre, isso é sempre, vai ser algo ilimitado. Só que esse algo ilimitado que Jesus estava oferecendo para ela não era qualquer coisa. Quando ele diz água viva, ele estava colocando claramente uma menção ao Espírito Santo. Claramente isso. E você que já bebeu dessa água, você sabe o porquê. Mais na frente a gente vai ver sobre a reação desta mulher e o que isso causou nela. Vamos continuar? Quando Jesus oferece, ela vai e fala: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha mais ter que vir aqui novamente nesse poço
tirar água. Então Jesus vai e diz o que é de mais impacto aqui. Jesus, ele assume o papel de profeta e diz: vai e busca o teu marido e depois volta para cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido. Pois se já tivesse 5 maridos, e o que tens hoje não é teu marido. Isso disseste com verdade. E Jesus claramente, quando ele vem e traz essa revelação à mulher, é óbvio que Jesus não está trazendo uma acusação aqui. Quando Jesus vem e traz à tona esta verdade, encontra-se uma mulher samaritana, mulher, e agora a gente vê mais um ponto: os motivos por que ela estava só no poço e o motivo da grande sede espiritual dela. Uma mulher que já tinha tido 5 relacionamentos. E sabe, eu não quero que você foque nisso como simplesmente 5 casamentos. E aqui é mencionado marido, e realmente era marido. Ou seja, ela realmente tinha se casado 5 vezes. Ricardo, era possível se casar 5 vezes? Sim, né? Se a gente for ver, era possível quando naquela época era comum na cultura judaica. Quando um marido morria, a mulher casava com o irmão mais próximo, ela era designada a um parente próximo da família. E se novamente aquele rapaz morresse, novamente ela passava por aquele processo. E a gente aqui está falando de uma pessoa que passou por 5 casamentos. Você entende? Trazendo para hoje, e eu quero que você coloque isso em mente. Ela passou por 5 alianças. 5 alianças rompidas. E aqui não vai mencionar o porquê do rompimento dessa aliança, se foi por morte, se foi por divórcio. Ricardo, podia divórcio naquela época? Sim, né? Mas tinha todo um contexto, tinha todo um juízo até que o casamento fosse colocado em divórcio. Mas aqui existe 5 casamentos rompidos por algum motivo. E ela estava indo para o 6º, que quando Jesus diz assim, ó, dissestes bem, tu teve 5 maridos, e esse não é teu. Vamos lá, Jesus a confronta com graça. De que forma, Ricardo? Isso disseste com verdade. E logo depois, quando ela percebe isso, ela diz assim, ó: Senhor, vejo que tu és profeta. Vejo que o Senhor sabe sobre mim, sabe sobre a minha vida. E no 20 diz assim: os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Vamos lá. Foi colocado aqui um assunto totalmente diferente do que Jesus estava trazendo. Por ela trouxe aqui o assunto de qual eu estava mencionando há pouco, o porquê da divisão entre o povo judeu e o povo de Samaria, o porquê do confronto. Então Jesus a confronta em graça, dizendo, ó, existe algo aí no que você falou. E depois que ela percebe que Jesus é profeta, ela tenta ali trazer uma outra história, um outro assunto. Isso acontece, Ricardo? Acontece porque ela traz aqui a questão cultural daquele povo, ó. Nossos pais adoravam neste lugar lá no 20. E vós dizeis que, isso vós judeus, né? Judeus, que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus disse, mulher, crê em mim. A hora vem em que neste monte, em Jerusalém, adorareis ao Pai. E aqui ele continua dizendo, nós adoramos a quem conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, lá no 23. De fato, chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses adoradores que o Pai procura. Lá no 24. Deus é espírito e é necessário que o adorem em espírito e em verdade. E quando Jesus ele fala isso para essa mulher, existe aqui no próximo versículo um reconhecimento.
ela reconhece que Jesus é o Messias. Eu sei que o Messias lá no 25, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus aqui, ele traz, pela primeira vez, ele se revela como Messias ou como Cristo. Ele diz assim: eu sou eu, o que está falando contigo. Vamos lá, dá uma pausa aqui junto comigo. Quando a gente vê esse encontro, é natural a gente lembrar lá do nosso encontro com Jesus. É natural. Pelo menos para mim, eu estava lendo essa passagem e foi natural vir à memória aonde eu estava buscando outras águas. Entenda muito bem isso. Aqui a gente tem sede, nós temos as nossas necessidades, nós muitas vezes até precisamos dessas águas para se manter por aqui, amém? E quando nós encontramos Jesus, nós estávamos fazendo justamente a mesma coisa. E na mesma situação. Como assim, Ricardo? Quando eu estava lendo essa passagem, e a gente vai estudando um pouquinho de tudo, e a gente começa a estudar sobre essa mulher samaritana, e, poxa, alguém que, se a gente for ver, que menos merecia no meio de toda uma cidade, para alguns, né? Poxa, porque justo ela encontrou o Messias. E quando a gente começa a olhar para nós hoje e para o nosso encontro com Cristo, a gente vai ver que a gente estava indo rumo a um poço, buscando matar a nossa sede com algumas coisas. E quando ela diz: Jesus, me dá água, que eu venha e não sinta mais sede. E a gente estava nessa mesma posição, de alguém que estava indo em direção ao poço. E Jesus já estava lá, esperando, sentadinho. E Jesus nos encontrou. E sabe o que é incrível? Preste muita atenção nisso. Jesus pediu água àquela mulher. E o diálogo ele se encerra aqui, porque os discípulos vão chegar, a gente vai continuar lendo. E eu nunca tinha me atentado a isso, lendo aqui, a mulher joga o 28 lá. Então a mulher deixou ali o seu cântaro, né, ou os seus baldes, as suas vasilhas, e foi à cidade e disse ao povo: vinde e veja um homem que me disse tudo que tem feito, será que ele é o Cristo? A única possibilidade de Jesus beber água foi embora. Quando a gente chega para Cristo, às vezes a gente quer ter alguma coisa para oferecer para Jesus. Você quer ter o seu bom momento, você quer estar menos pecador, você quer estar na sua melhor fase espiritual, mas Jesus só quer te dar essa água da vida. É a única coisa que Jesus queria para aquela mulher. E vamos lá, Jesus conhecia todo o comportamento histórico, que era samaritana, que ela era uma mulher, que ela tinha 5 maridos e que aquela que ela estava não era dele. Jesus sabia de tudo isso. E o que é que Jesus oferece para ela? Ela tinha 6 alianças rompidas. A que ela estava não era dela. Mas Jesus naquele momento ele oferece uma cesta. Eu te dou da água. Ela provou da água. E aqui surgiu a primeira missionária. Olha que negócio legal. Ricardo, a primeira missionária? Sim, não estou falando de discípulos, tá? A primeira pessoa que correu em missão. Vamos lá, novamente, vem aqui comigo.
Vocês vão controlando meu tempo aí, meu povo. Lá no 26, Jesus disse: eu sou o que fala contigo, eu sou o Cristo. Jesus, ele traz essa revelação, e são raros esses momentos que Jesus fala isso. Os discípulos chegam e simplesmente aquela mulher corre. E ela foi até a cidade e comunicou essa verdade para o povo. Saiu em missão, não ligou mais para nada. E sabe o que é que novamente o Senhor traz ao meu coração? Aquela paixão de primeiro amor. Aquele encontro que nós temos com Jesus, que o nosso coração queima e nós largamos tudo. Aquilo que ela tinha naquele momento eram as suas vasilhazinhas de água. Ela tinha uma missão naquela hora, meio-dia, que era buscar água. Nós não sabemos quem a ordenou, o que ela ia fazer com aquela água. Mas ela troca a missão de buscar água natural. Presta muita atenção nisso. Ela sai de casa com uma missão. Ela encontra o mestre e a missão dela é trocada. E quando a missão dela é trocada, a água dela também é trocada. Ela recebe de uma água que ela nunca mais vai ter sede. Ela corre e ela começa a falar disso. A gente vai continuar sobre isso, mas eu quero que voltar aqui. Que os discípulos chegam lá no 27 e eles se admiram que ele estava falando com uma mulher. Houve essa admiração dos discípulos. Porém, acontece algo estranho aqui, né? Que nenhum deles lhes perguntou o que queres, né? O que essa mulher quer com o mestre? Ou o que ela está falando com o mestre? Porque na verdade, em alguns outros momentos, se a gente for ver os outros evangelhos, existe momento onde os discípulos dizem, né? Senhor, tu queres que nós tiramos eles daqui? Ou o Senhor quer que a gente desça fogo do céu? Existe um contexto onde existe uma certa intervenção dos discípulos quando eles viam Jesus se aproximando de pessoas que não podiam ou não deviam. E aqui eles não dizem nada. Aí vamos lá para o 31, que agora a gente vai falar sobre a colheita e os trabalhadores. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Presta atenção, Jesus estava com sede. Jesus tomou água? Não tomou água. A sua única fonte de água foi embora. E aqui os discípulos tinham ido comprar comida, como a gente leu lá no início, e eles voltam e dizem assim, ó, lá no 31, Rabi, ou mestre, né, come, se alimenta. Lá no 32, Jesus responde: tenham uma comida para comer que não conheceis. Então, em João 4, nós vemos a água da vida e o pão da vida tomando forma. Jesus, ele tinha acabado de conversar com a mulher sobre a água da vida e presta atenção, a sede que Jesus tinha e a fome que Jesus tinha não rompe a missão em nenhum momento. Em nenhum momento aquela missão de Jesus ela não é rompida. E no 33, então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Né, durante aquele período que Jesus estava sozinho ali, que ele estava conversando com aquela mulher, e os discípulos achavam que Jesus ele já tinha se alimentado. E no 34, disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Resumidamente, Jesus ele tinha sim comido. Jesus ele tinha sim se alimentado. No 35, não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede, os campos já estão prontos para a colheita. Qual que é essa menção que Jesus estava trazendo aqui?
Vede, levanta os seus olhos. Olha agora para frente e vede. Lá no 36, quem acolhe já recebe a recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos ao que semeia e ao que colhe. Assim, o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e outro é o que colhe. No 38, presta muita atenção. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Vocês lembram que ele tinha acabado de mandar alguém em missão? Acabado de realizar esse feito. E ele fala assim, ó: eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalham, e vós recebestes nos trabalhos deles. Recebestes do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra de quem? De quem? Da mulher que testemunhava ele que me disse tudo quanto foi feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pela palavra que cremos, pois agora nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Diga glória a Deus. Vamos lá, Jesus chega para os discípulos dizem: o Senhor já comeu? E Jesus diz nas suas palavras: já me alimentei, porque o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus tinha acabado de fazer isso. Acabou de fazer a vontade do Pai, estava lá de barriguinha cheia. E novamente a Bíblia não menciona que Jesus comeu, Jesus nem bebe água, e Jesus nem se alimenta naquele momento. Se alimentou foi depois, não mencionou aqui João. Mas vamos lá, e ele diz assim para os discípulos: levante os olhos, porque os campos estão brancos. E quando os discípulos entram na cidade, alguém tinha feito a colheita brotar. E Jesus diz: alguém trabalhou no lugar de vocês, e vocês agora vão colher os frutos. E eles ficam durante 2 dias naquela cidade, e o povo vai conversando, e vai dizendo assim: ô Jesus, cadê? Pronto, achei. E eles diziam à mulher: já não é mais pela tua palavra. Ou seja, a mulher testemunhou de um lado para o outro que Jesus era o Cristo, que ele estava vindo, que ele estava chegando. E o povo vai dizendo: fica Jesus mais um pouquinho. E depois eles dizem assim, ó: não é mais pela tua palavra, pois agora nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E aqui a gente vê o reconhecimento do Cristo sendo colocado em uma cidade e as pessoas crendo. Sabe o que é legal? João aqui não menciona um milagre. Você não viu aqui Jesus em Samaria levantando um coxo. Você entende? Um testemunho de alguém que encontrou Jesus. Você está no poço hoje. Ou você já esteve no poço e você encontrou Jesus. Não está colocando aqui o poço simplesmente como algo, mas presta atenção, é um lugar onde o Senhor nos espera todo dia. E nós chegamos com as nossas sedes, com as nossas necessidades, nós pedimos: Jesus, eu quero água. E Jesus diz: opa, eu tenho, eu te dou. Mas existe algo em nós que precisa ser feito quando nós bebemos dessa água: testemunhar que nós provamos e conhecemos o Messias. Ricardo, eu já tive 5 maridos. Você já tentou fazer aliança de todo jeito com Jesus? Você tentou ter um relacionamento formal e aquelas alianças eram quebradas e você tentava novamente. Você foi para o 3º casamento e você tentou de novo. Você está no 5º e Jesus diz: eu sou o noivo, eu tenho uma aliança para ti. E aquela mulher, ela conhecendo quem Jesus é, ela prova daquilo ao ponto de mudar uma cidade inteira. E sabe o que é mais interessante? O que fez as pessoas mudarem? Repete comigo: ouvindo a palavra
de Deus. A única coisa. Sem coxo levantando, sem cego ver, sem paralítico andar. Se fez, João não mencionou. Mas a única menção que João traz foi: o povo ouviu, o povo creu no testemunho daquela palavra, daquela mulher. De uma mulher que teve 5 maridos e o 6º não era dela. Ricardo, mas aquela mulher, ela tinha, vamos usar uma frase, lugar de fala, né? Que é muito dito hoje. Aquela mulher, ela tinha lugar de fala no meio daquela cidade? Não. Uma mulher que tinha 5 maridos, andava só, buscava água só. E Jesus coloca uma água e uma fonte de vida tão forte. Sabe o que a mulher faz? Muito da gente faz hoje é isso aqui, ó. Não ligo para nada. Eu jogo o balde e corro anunciar esse evangelho. Vamos lá, o próximo, para a gente encerrar. Vocês estão prontos para beber dessa água, meu povo? Vocês estão aqui com as vasilhazinhas na mão. Amém? Quando a gente sai da nossa casa, a gente sai com a vasilhazinha para buscar um pouquinho de água no poço. Amém? Mas a gente vai sair daqui largando a vasilha e sendo cheio dessa água do Espírito Santo. Amém? Vamos para a gente encerrar e já emendando também a cura do filho de um oficial, lá no 43 até o 54, fala assim, ó: passando os 2 dias, ele partiu dali para a Galileia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Lá no 45. Logo que chegou a Galileia, os galileus os receberam porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém. Por ocasião da festa da Páscoa, pois também ele tinha ido à festa. E foi novamente para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Vocês lembram lá no versículo 1, ou aliás no capítulo 1, que eu creio que foi a Lara que pregou esse capítulo, né, sobre a transformação da água em vinho. E Jesus atravessa novamente e volta para o mesmo lugar. E ele vem aqui, ó. E foi novamente para Caná, né, onde havia transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum, tá? Um pouco distante ali da Galileia, ok? Quando ele soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, dirigiu-se e rogou-lhe que fosse e curasse o seu filho. Presta muita atenção nisso. E o seu filho estava à beira da morte, lá no 48. Então Jesus lhe disse, se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou. Presta muita atenção no que Jesus disse para ele, ó. Se você jamais contemplou sinais e prodígio, você jamais vai crer. Só que o oficial, ele foi e suplicou: Senhor, vá antes que o meu filho morra. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Enquanto se dirigia para casa, os seus servos foram de encontro a ele e lhe disse que o seu filho estava o quê? Vivo. No 52. E ele lhes perguntou a que hora ele havia melhorado. E eles responderam: a febre o deixou ontem na 7ª hora. O pai reconheceu que naquela mesma hora foi o horário que Jesus lhe afirmou: o teu filho viverá. Glória a Deus. E ele creu com toda a sua família. Este foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia. Vamos lá. Vocês lembram que a gente acabou de mencionar um grupo de pessoas que
creu que Jesus era o Cristo só em ouvir. Eles foram tomados por uma fé ao ponto de dizer: não é só porque ela testemunhou, aquela mulher samaritana, a toda uma cidade, que o Messias estava entre nós. Mas foi porque agora nós ouvimos que tu és o Messias. E hoje nós cremos. E logo depois Jesus volta para Galileia e encontra esse oficial aqui. Vamos lá, um homem que estava a trabalho, distante da sua casa, e o seu filho quase morrendo. Encontra Jesus. E a palavra aqui colocada é: quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe. E depois lá no 49 ele diz: suplicou-lhe: Jesus, vá antes que o meu filho morra. Ou ordena a tua palavra antes que o meu filho morra. E a única coisa que aquele homem tinha era o quê? A palavra de que o filho dele viveria. Ele ouviu e creu. E quando os seus servos chegam de encontro a ele e diz: Senhor, teu filho vive. E o homem diz: qual foi o horário que ele foi curado? E os seus servos dizem: pela 7ª hora. E ele lembra a mesma hora que Jesus disse: vai, o teu filho viverá. Eu quero que você hoje, essa noite, escutando essas palavras, a gente estudando um pouco mais sobre isso. Vamos lá, querido, nós não somos as melhores pessoas, mas perante Cristo nós nos tornamos melhor. Você não vai ser sempre o melhor servo dessa igreja, mas perante Cristo nós vamos de encontro a isso todo dia. E quando você lê essa passagem sobre a mulher samaritana, eu lendo isso, muitas das vezes quando a gente está aqui entre comunhão, entre irmão, a gente olha um para os outros, né? Como eu estava falando agora mais cedo, em uma quinta-feira, o porquê que nós viemos para cá? Por que nós saímos das nossas casas? Né? Eu olho para os meninos que vêm de uma rotina de trabalho e olho para o Dinho. Será que o Dinho está aqui somente por causa que o seu pai e a sua mãe frequentam a igreja? Será que a Jéssica só vem por causa que o Mateus está aqui? Diga não. Existe um mestre aqui, que todas as vezes quando nós saímos das nossas casas, nós tomamos um pouquinho dessa água viva. E nós saímos daqui renovados. E eu fico feliz de todo o meu coração quando a gente vem para uma quinta-feira e eu vejo vocês aqui. Sabe por quê? Porque a gente está vindo de encontro ao poço, sabendo que o mestre nos espera ali. E a gente vai querendo só um pouquinho de água e ele nos dá tanta água. E a gente volta sem sede, dizendo: Jesus, coisa boa. Eu não sei vocês, mas tem dias que a gente, como cristão, que vem o tipo de pensamento, parece que Jesus, vontade de largar tudo, vontade de... Ô Senhor, se você é homem, carnal, durante a sua caminhada cristã vai vir esse tipo de pensamento. E o que eu tenho para te dizer: não fique em casa sem água, com sede. Não fica. Fico muito feliz, né? O Luiz Neto chegou agora e há pouco. O nosso coração se alegra, porque vou buscar um pouquinho de água. Só o finalzinho, eu vou buscar. Saio. E quando a gente vem, a gente se encontra cansado. E sabe, a gente vê um oficial aqui, né? A trabalho, o filho morrendo em casa. E a gente se encontra nessas nossos dias de angústia. Sai para trabalhar cheio de pensamento em casa. Pai e mãe com problema, dívida nos esperando. Às vezes um relacionamento tão bom, um sufoco de vida. A gente sai e encontra uma palavra do Senhor dizendo: vai.
que o teu filho não morrerá. Entregue tudo perante o Senhor. Ricardo, meu casamento está complicado. Entrega, escuta do Senhor, vai, o teu casamento não vai se romper. Mas você precisa ir de encontro a Jesus, entende isso? Você entende? Quando a gente bate muito na tecla, cara, vai congregar, vai para a igreja. Não perde um culto, a não ser que seja ali de último caso, mas não perde, prioriza o reino. A gente está dizendo, vai beber da água. E o nosso coração se alegra porque você está aqui essa noite. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos no lugar que você está, antes da gente ficar de pé. Os músicos já podem vir. Querido, eu quero que você esqueça um pouco a emoção, tá? A gente está falando sobre algo que é muito importante para a tua vida de cristão, que é você beber da água que o Senhor te oferece. A gente está falando de um assunto que ele tem que ser renovado todo dia. Todo dia eu me renovo no Senhor. Todo dia eu vou de encontro ao poço. E sabe o que é mais interessante? Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe da tua necessidade. Jesus sabe das tuas alianças que você já quebrou. Jesus já sabe dos teus 5 maridos. Mas Jesus não liga. Jesus só quer te dar a água da fonte da vida, dizendo, você precisa disso. E quando você vem desesperado por milagre, como aquele pai chega, precisando de uma cura para o filho, e você vai para um culto de oração, necessitado, sai angustiado, Jesus, eu vou buscar, vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela vida dos meus pais, eu vou lutar pela vida do meu irmão, mas entenda uma coisa, Jesus é necessário na sua vida. Jesus, essa noite nós queremos fazer uma aliança mais uma vez com o Senhor. E nós cremos que Tu és um Deus que sempre vai lutar pelos Teus filhos. O Senhor vai mover o que for preciso pelos Teus filhos, porque o Senhor nos olha em amor. Sabe, todos os nossos defeitos, eles não são importantes para Cristo. Mas todas as vezes que tu se levanta, sai da tua casa, vem buscar essa fonte, vem beber dessa água, isso é o que alegra o coração do Senhor. E sabe o que é o melhor de tudo? Você voltar cheio de água viva. Você chega na sua casa, você dobra o joelho e você vai despejar aquelas águas em oração. Oh Jesus, nós te buscamos. Fique de pé no seu lugar. Querido, eu quero que essa noite você clame ao Senhor. A gente acabou de ler sobre 2 pessoas que existia um clamor no coração dela. 2 pessoas que existia um clamor no coração. Aquela mulher, ela não declarou em palavras aquele clamor, mas Jesus sabia. Aquele pai já clamou em palavras, dizendo, Jesus, vai, cura meu filho. E essa noite você veio para um culto de oração, amém? E se você tem algo a clamar ao Senhor, Ricardo, eu quero me fortalecer mais em espírito. Eu estou quase abandonando no reino de Deus, porque eu estou fraco, eu estou em dúvida, o meu coração está duro, eu estou fraquejando em fé. Jesus, eu preciso de algo. Se renove, querido. Beba da água. Isso é uma promessa do Senhor. O Espírito Santo é uma promessa para a tua vida. Alegre-se o seu coração. Eu quero que nada mais importe para você. A gente vai estar orando sobre um pouquinho de tudo agora. Você vai orar sobre a sua vida espiritual, você vai orar sobre a sua família. E nós precisamos clamar sim por eles, por emprego, pelas nossas necessidades, pela nossa vida financeira. Vamos! Mas eu quero que agora, nesse início, o seu primeiro clamor seja pelo Espírito Santo. O que vai te fazer voltar para a cidade e anunciar o Evangelho vai ser essa água. Isso, vamos, ore. Junto ao
Deixe o seu coração ser quebrantado essa noite. Jesus, nós clamamos isso. Feche os seus olhos, busque ao Espírito Santo. Senhor, vi e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Levante a sua voz e cante. Dá-me de beber, pois tenho sede. Isso, levante as mãos essa noite. Não quero mais buscar Em outras fontes. Levante a voz e cante. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Oh Jesus, nós clamamos essa noite. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. O meu Salvador, Tu és Jesus. por quem a minha Espírito Santo, nós clamamos essa noite. a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de Beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Levante a voz e clame isso. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. No teu rio, Senhor, Oh Jesus, sacia minha sede, lava o meu interior. eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, Fonte de águas vivas.
Santo de Deus, nós clamamos essa noite por essa água, água de vida, água que eu beberei e nunca mais terei sede. Querido, eu quero que no seu lugar você levante as suas mãos em forma profética, levante as mãos. Isso, toda a igreja. Ô Jesus, essa promessa é para os teus filhos, que o teu Espírito Santo virá em forma de consolo, em forma de água viva. E Jesus, essa noite nós queremos beber dessa água, nós queremos provar desse Espírito. Querido, eu sei que quando você sai de casa, muitas das vezes nós queremos outras águas, mas a água da vida, ela sempre vai ser oferecida para você todos os dias. Entende? O Espírito Santo do Senhor está disponível para você todos os dias. A fonte da vida está disponível para você todas as vidas. Eu quero que essa noite você faça uma oração junto comigo, clamando por isso. Você que precisa se renovar em fé. Você que precisa renovar a sua esperança em Cristo Jesus, que Ele é o Messias. Jesus, nós precisamos beber dessa água, Senhor. Eu quero que você venha nesse momento tendo entendimento. Renuncie agora o seu eu, quem você é, o que nós somos. Renuncie agora o que for preciso. Vamos, sem emoção, deixa a emoção de lado. Isso é ato de fé essa noite. É ato de fé. Quando aquela mulher, ela larga o balde de água e volta sem aquilo que ela foi buscar. Ela volta com algo maior. E a maior realidade é: você precisa do Espírito Santo. E Ele quer muito. O Espírito Santo quer muito te batizar. O Espírito Santo quer muito te encontrar todo dia. O Espírito Santo quer muito te alcançar. Isso, feche os seus olhos. Seja sensível agora ao Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos muito do Senhor. Sem Ti nós somos fracos, falhos, pecadores. Sem esse Espírito Santo me movendo, Jesus, eu volto ao pecado. Sem o Espírito Santo me fortalecendo, dizendo eu preciso de Jesus todos os dias. Nós voltamos aos antigos casamentos, nós voltamos às antigas alianças rompidas, e não é esse o desejo de Jesus. Jesus, nós precisamos muito de Ti, e que esse seja um clamor verdadeiro do nosso coração. Jesus, nós clamamos essa noite. Renova a nossa fé mais uma vez. Opera, Jesus, a Tua palavra em nossos ouvidos, dizendo que Tu és o Messias. Mais uma vez, aquece o nosso coração. Querido, aqui eu não vou orar para que você volte para o seu primeiro amor. Eu não vou dizer, lembra daqueles dias que tu agia em fé. Não, não. Eu quero que você se renove em fé essa noite. Viva o novo de Deus todo dia, você precisa disso. Jesus, nós queremos provar de Ti. E Espírito Santo, nós clamamos. Isso, no seu lugar, faça a sua oração. Isso, abra os seus lábios e diga: Jesus, eu preciso de Ti. Isso, deixa o seu coração clamar agora por Jesus. Os instrumentos vai tocar baixinho e você vai colocar um clamor no seu coração pelo Espírito Santo. Ricardo, eu ainda não sou batizado. Ricardo, eu estava distante e estou tendo novamente um reencontro com Jesus. Nós nos alegramos por isso. Mas preste atenção, deixa o Espírito Santo vir. Isso, deixa esse clamor vir no seu coração, Jesus. Nós precisamos de Ti. Espírito Santo, vem.
Deixe Ele fortalecer o seu coração, vamos. Deixe toda dúvida. Deixe sair tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Toda vontade de largar os seus ministérios, deixe ir embora. Oh, Tu és a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus. Isso, vamos, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vem em cura. Vamos, vamos, vamos. Oh, ralalasarama, ranararate. Vamos orar 2 a 2. Procure alguém para orar agora. Homem com homem, mulher com mulher. Vamos orar agora uns pelos outros. Que a gente encontre e que a gente possa repartir com alguém. É interessante isso que o Ricardo falou, que os samaritanos não viram ali milagre algum. Foi simplesmente a palavra, foi simplesmente o encontro com Jesus. E a gente vai observar que não precisou eles verem prodígios. E quando ele já chega ali na sua terra natal, onde ele mesmo disse que o profeta não era reconhecido na sua casa, e que eles só receberam Jesus porque Jesus tinha feito muitos milagres ali. Mas de repente aquele oficial também precisou acreditar somente na palavra de Jesus. Uma coisa eles tinham em comum, tanto os samaritanos quanto aquele oficial: eles esperavam salvação, eles esperavam o Messias. Não é ele o Messias que a gente esperava? Você está esperando Jesus? Você é como aquele oficial que chega para Jesus e diz assim: corre, Jesus, corre, corre, porque só o Senhor pode salvar meu filho. Jesus: não, pode ir, teu filho está salvo. E ele não estava vendo, mas ele creu. Ele ainda não estava vendo, mas ele creu. E Jesus disse: é necessário que você veja, mas depois de crer. Você está entendendo? Deus está aqui nesse lugar dizendo a você: somente creia que tua filha será curada, somente creia que o teu filho será liberto, somente creia que a tua mãe será restaurada. E antes de chegar em casa, você terá sinais e notícias. Se você crê aqui essa noite, se você espera por isso, ore agora e diga: Senhor, eu recebo da tua parte esse milagre. Eu recebo, porque eu sei que o Senhor não precisa de fé, mas eu preciso de fé para crer em ti. Eu creio em nome de Jesus. Eu já vejo o meu filho curado. Diga: eu já vejo. Adore em espírito e em verdade. Profetize em espírito e em verdade. Eu me constranja com a sua glória e com o seu amor, infinita unidade.
Balance a mão do seu irmão e diga assim: você crê? Isso, com força, diga: você crê? Então receba o seu milagre em nome de Jesus. Agora abrace ela, abrace ele com fé, receba a sua cura, receba a sua libertação, receba o seu milagre. O favor de Deus vem antes de ver. A sua glória, Infinita humildade. Levante as mãos para a sua casa agora. Ore sobre a sua casa. Aquele homem buscava apenas a cura do seu filho. A cura do seu filho. Mas pense, irmão, às vezes a gente acha que não dá tempo, mas basta crer, e uma palavra o Senhor salva a sua casa agora. Fale nomes, vai dizendo os nomes deles, e crendo, e antes de chegar em casa, eles estarão curados em nome de Jesus. Antes de chegar em casa, você receberá notícias da cura, da transformação e do milagre. Creia, porque aquele que busca acha. Aquele que busca acha. Necessário é para Deus encontrar aqueles que o buscam, aqueles que o esperam. Por isso ele foi a Samaria, se encontrar com aquela mulher e com todos aqueles homens. Porque necessário é que quando se junta um verdadeiro adorador, se haja a presença de Deus para manifestar a sua glória. Diga: eu creio. Fale: eu creio. Verei a minha casa servindo ao Senhor junto comigo. Diga: em nome de Jesus. Aleluia. Você crê? Você crê? Querido, a palavra é aquilo que manifesta aquilo que veremos. Começa primeiro dentro, depois fora. E naquilo que cremos, manifestamos atos. E eu queria nessa hora dizimar e ofertar junto com você. Você crê que Deus é provedor? Então você dizima. Pastor, eu não dizimo, é porque você não crê. É bem simples, você não é ladrão, certo? Tem ninguém mau caráter aqui. As pessoas que não dizimam é porque não creem. Não creem que é assim. Acha que a força vem do seu braço. Agora os que creem, ainda que percam o emprego, Deus é o seu sustento. Amém ou não amém? Quantos estão aqui que já perderam o emprego e Deus foi o sustento nesse momento? Então não é a força do seu braço, querido. Quantos aqui já passaram por um momento que não tinham o que dizimar e sofriam por isso? Ó Senhor, o que eu estou dando? Eu fico pensando, Senhor, ouvindo uma oração dessa. Ó Senhor, ó o meu dízimo, Deus. Eu tenho vergonha de dar um dízimo desse tão pequeno. Eu queria te dar mais, porque estavam desempregados. E hoje, você que está empregado, não dizima porque não crê. Essa é a verdade. É simples. Porque só há dois tipos de pessoas que não dizimam: os que são mau caráter, roubam mesmo a Deus, acham que são bichões, né? Sacaram. Eu não vou dizimar porque o pastor é ladrão, então ladrão vou ser eu. Você é um maior bobão. Essa pessoa não é você. Mas se você não dizima, é porque você não crê. Os que não creem não dizimam. Porque é necessário crer para se fazer a vontade de Deus. Porque é pela fé. Amém? Então levante seu envelope, levante sua mão. Você que vai fazer pelo Pix. Está aí as chaves na tela. Mas eu queria manifestar no seu coração alguém que crê. Como aquele homem que creu e simplesmente fez a vontade de Deus. As nossas necessidades, e nós as temos. Eu fiquei ali meditando enquanto o Ricardo estava pregando, e eu dizendo: Deus, o Senhor chega pedindo, né? Chega pedindo e depois o Senhor nem precisa. Deus
Pediu água àquela mulher, ele nem precisava. Talvez a parte física precisasse, mas ele mesmo não precisava. Ele podia, como o diabo falou, transformar as pedras em pães. Ele podia, mais uma vez, fazer, sei lá, sair água do chão e ele beber. Ele não tem necessidades, mas eu tenho. E às vezes, sabe, André, Deus chega para mim e diz assim: André, toca para mim. Mas não é porque Deus precisa que você toque, é porque você precisa tocar para Deus. Isso é interessante. Deus não precisa que eu pregue, eu preciso pregar para Deus, porque enquanto eu prego para Deus, eu sou um homem separado para a vontade dele. Então ele coloca uma necessidade que ele mesmo não precisa. Eu fico pensando se Deus precisava de Moisés. Quem fez as rochas descerem do céu em formato de fogo? Moisés. Quem fez o cajado se transformar em serpente? Moisés. Quem abriu o mar? Foi Moisés. Então, se nada foi Moisés, logo Deus não precisava de Moisés. Agora Moisés precisava daquele momento reconhecer que ele era alguém muito mais importante do que ser um príncipe do Egito. Deixa eu dizer uma coisa: você é muito mais importante do que esse dízimo que você acha que é importante, que tem que dar, e por isso não dá. Você é muito mais importante que isso. E eu posso te dizer mais, e não estou manipulando para você dar dinheiro, eu estou falando a verdade. Vai na palavra e estuda. Não é a igreja que precisa que você dê o dízimo, mas é você que precisa dar o dízimo, porque vai trabalhar em você um homem melhor, uma mulher melhor, um caráter de fé. Você vai contar testemunhos. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos ofertar e dizimar. Por isso que não foi riscado coisa nenhuma. Não é coisa de Velho Testamento, não. É coisa que trata o coração da gente. Se nós formos tirar o dízimo e formos à luz do Novo Testamento, temos que vender a nossa casa, vender o nosso carro, vender as nossas motos e colocar tudo nos pés da igreja. Era isso que os apóstolos faziam. Mas foi espontâneo. Não era uma lei, foi espontâneo. Eles simplesmente queriam vender tudo. E de repente Safira e Ananias também queriam. Para quê? Não foi pedido a você. Por que você quis vender tudo? E Ananias e Safira esconderam uma parte. Aí houve o pecado. Não foi porque eles não deram. O pecado não foi porque eles não deram. O pecado foi porque eles disseram que davam sem dar. E ali mostrava um coração pecador contra o Espírito Santo. E o apóstolo falou: Safira, Ananias, porque Satanás encheu o teu coração. Pecaste contra o Espírito Santo. Ele não estava falando de dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Ele estava falando de um comportamento santo, sadio e agradável a Deus. Se Ele te pediu, faz. Se Ele não te pediu, só dê quando for de coração. Amém, 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 igreja. Agora, se você não sentiu de dar, não anda dizendo que dá. Não faz isso, porque você não dá para pastor. Você dá para Deus. Levante sua mão e diga: Senhor, o meu coração é teu. Não há peso no meu dizimar. Não há peso na minha oferta. Peso tem quando eu não dou, porque eu dou de coração e desejo dar. E você pode agora dizer: Senhor, melhora o meu dízimo. Melhora o meu dízimo. Eu quero dar sem medo. Melhora as minhas finanças, para que eu possa dar mais, para que eu possa ofertar mais. Que se o Senhor tem tratado o meu coração, reconhece em mim alguém que é capaz de não se envenenar com as coisas do Egito. Eu sou capaz de abandonar todo o principado para viver somente da dependência da tua vontade. E eu verei milagres acontecer em nome de Jesus. Traga com fé o seu envelope. Levante suas mãos, agradeça você que fez pelo Pix. Aleluia, aleluia. Mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos,
nessa noite que precisa de oração, a unção com óleo, que está com alguma enfermidade, venha à frente. A palavra de Deus diz: se tem alguma enfermidade, vá até os presbíteros da igreja, eles vão ungir você com óleo e você ficará curado. Nós não podemos fugir dessa bênção. Senão, se você tiver, mas eu estou só com a gripezinha, eu já estou com vergonha, tenha vergonha de outras coisas. De Deus não, venha buscar cura em nome de Jesus. Venha buscar cura, venha buscar graça, venha buscar aquilo que você precisa. Se Deus te deu, é direito seu, querida. É direito seu, querido. Eu queria orar pela Daça também. Eu queria orar pela Melina e pelas outras pessoas que estão com alguma enfermidade. Esses tempos virais, né? Que é tantas gripes. Nós declaramos em nome de Jesus que a igreja do Senhor é uma igreja protegida, guardada e confiante em Deus. Pai, nós colocamos diante de Ti a vida das nossas crianças, Senhor, que o mal não venha de forma nenhuma, Senhor, prejudicar a saúde das nossas crianças. Nós selamos a nossa casa com Teu sangue, nós confiamos no Teu sangue, e eles estão, Senhor, nos umbrais das nossas portas, protegendo, marcando que essa casa serve ao Senhor. Então o mal não permanece nessa casa. Pai, nós oramos em nome de Jesus pela Crislane lá de Redenção, Deus, e nós colocamos diante de Ti a vida daquela mulher, Pai, para que ela possa ser totalmente curada, Senhor. Abençoa ali as mãos dos médicos, e que o Senhor, de uma forma maravilhosa, possa fazer com que ela conte prodígios, para que ela conte milagres, Senhor. Aquilo que acontece naquela casa, aquilo que vem acontecer naquela casa, é para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a nave da igreja, toda a nave da igreja, todo o corpo da igreja, Senhor. Aonde haja um membro dessa igreja, que agora ele seja visitado pelo Espírito Santo, e que haja força de vida, força vital, força emocional, força psicológica, Pai, em nome de Jesus, força espiritual, que eles sejam revestidos e fortalecidos para as suas batalhas, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos e falamos, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo, e como o Senhor nos ouve, nos responderá. Derrama um manto de proteção sobre a família ouvir a palavra de Deus, para que eles não sejam confundidos, para que eles não sejam envergonhados, para que Satanás não venha ceifá-los, ou mentindo venha a seduzi-los com as suas tentações, mas que eles possam sempre ser fortalecidos e dar ouvidos à Tua palavra. Nós manifestamos fé, porque damos ouvido à Tua palavra. Coloque as mãos sobre a tua cabeça agora. Pai, nós oramos sobre a nossa mente, o nosso campo de batalha. Fortalece, Senhor, as palavras semeadas aqui dentro, que nós temos essa água que nunca se acaba, e que os nossos sonhos e ideais não sejam confundidos com as palavras desse mundo, com as tentações, com as seduções. Aquilo que nos coloca distante de Ti, nós rejeitamos agora, e nós buscamos a Tua mente em nós. Diga: Senhor, me dê a sua mente, blindada e revestida pela Tua graça, que me é suficiente, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Eu abençoo você, igreja. Eu abençoo você, para que você se dê bem nos seus caminhos, para que você se fortaleça. Fortaleça os teus pés, jovens. Eu abençoo vocês, porque vocês são fortes. Não deixe que o diabo engane vocês. Vocês são fortes, e vocês podem sim passar por essas batalhas que vocês têm passado, de cabeça erguida. Pais, eu abençoo vocês com sonhos, para que vocês possam ter sonhos, para que vocês não desistam por causa da idade, porque o Senhor ainda tem sonhos para realizar com vocês. Isso em nome de Jesus eu abençoo, no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações
do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Abraça teu irmão, em nome de Jesus.